Eles foram criados originalmente em Singapura para serem bioindicadores de poluição em rios. Espécies comuns. As espécies mais modificadas incluem o paulistinha, tetra negro, barbo-tigre, betas e tubarão arco-íris. Cores características. Estão disponíveis em cores registradas como Starfire Red, Electric Green, Sunburst Orange, Cosmic Blue, Galactic Purple e Moonrise Pink. Aparência. Eles não brilham totalmente no escuro absoluto, mas refletem luzes fluorescentes de forma intensa. Proibição no Brasil. A proibição existe porque o Glowfish é um organismo geneticamente modificado que não possui a avaliação de risco ambiental exigida pela Lei de Biossegurança Brasileira. Impacto ambiental. Existe o temor de que, se liberados na natureza, eles possam competir com espécies nativas ou causar desequilíbrios genéticos imprevisíveis. Fiscalização. O IBAMA realiza operações frequentes contra lojas que vendem esses peixes, aplicando multas que podem ultrapassar os R$60 mil. Casos na natureza, pesquisadores já encontraram populações de peixe-zebra transgênicos se reproduzindo em riachos da Mata Atlântica, o que reforça o alerta das autoridades. E foi assim que esses peixinhos geneticamente modificados que brilham no escuro foram proibidos pelo IBAMA. Esses são os Glowfish, e a história sobre como eles foram criados em laboratório vai te surpreender, porque envolve água contaminada, risco ambiental e até um prêmio Nobel. Em 1999, um cientista da Singapura estava tentando criar um detector vivo de poluição. A ideia era fazer peixes que mudassem de cor quando a água estivesse contaminada. Uma ideia genial para um projeto ambiental. Aí, ele pegou embriões de peixe zebra, o zebrafish, aquele peixinho listrado bem comum de aquário, e inseriu um gene de água viva do Pacífico nesses embriões. Esse gene produz uma proteína chamada GFP, que naturalmente brilha verde sobre luz ultravioleta. E o que você acha que aconteceu? Funcionou. E os peixes começaram a brilhar. Acontece que antes que esse projeto ambiental decolasse, uma empresa americana viu outro potencial nele. E assim, em 2003, nasceram os Glowfish, os primeiros animais geneticamente modificados e vendidos como pets. Pois bem, a técnica de laboratório utilizada para criar os Glowfish é relativamente simples. Os cientistas pegam genes de organismos marinhos que já produzem essas proteínas fluorescentes naturalmente, o verde que vem da água viva, o vermelho e rosa que vem de corais e anêmonas, laranja e amarelo que foram variações criadas em laboratório, e esses genes são inseridos no embrião do peixe quando ele ainda é uma única célula. E uma vez incorporado ao DNA, esse gene fica lá para sempre. O peixe produz essas proteínas fluorescentes durante toda a vida e a partir daí, sendo esse gene agora parte do genoma do peixe, seus descendentes o herdam naturalmente, ou seja, já nascem peixes brilhantes. Só que aqui no Brasil, a venda desses peixes é proibida desde 2017 pelo IBAMA, porque a preocupação aqui é ambiental. Porque se esses peixes escaparem para rios, lagos brasileiros, eles podem competir com nossas espécies nativas. E o pior, pesquisadores já encontraram Glowfish em córregos da Mata Atlântica. Quem compra ou vende pode levar multa de até R$100 mil. Mas aqui está o que pouca gente sabe. A mesma tecnologia que criou esses peixes de aquário revolucionou a medicina. Essas proteínas fluorescentes hoje são usadas para rastrear células cancerígenas em tempo real, estudar como doenças neurodegenerativas afetam o cérebro, desenvolver terapias gênicas e muito mais. Tanto que, em 2008, 3 cientistas ganharam o Nobel de Química pela descoberta da proteína fluorescente verde. Então, esses peixinhos coloridos não são só bonitos, eles representam décadas de pesquisa que mudou completamente como estudamos biologia e medicina. Eu sou Eduardo Castanho, nesse perfil você aprende a usar a genética a seu favor para viver mais e melhor. Me segue aqui para você não perder nada. Nem tudo na vida é genético, mas quase tudo. Essa criação de peixe chama a atenção pelas cores vibrantes. Os peixes fluorescentes são tão coloridos que brilham no escuro. Os chamados Glowfish nasceram em laboratório, quando cientistas inseriram genes de águas vivas e corais no DNA desses peixes. O objetivo original não era enfeite de aquário, mas sim detectar poluição. A ideia era simples. Se a água estivesse contaminada, o peixe reagiria e a cor denunciaria o problema. Funcionou tão bem que alguém pensou: isso aqui vai vender. E vendeu. Vermelho, verde, azul, roxo, um verdadeiro neon vivo nadando no aquário. Mas nem tudo que brilha é inofensivo. O perigo começa quando esses peixes escapam ou são soltos na natureza. Por serem mais visíveis, podem virar presa fácil, ou pior, se adaptarem, se reproduzirem e bagunçarem o ecossistema. Um peixe que brilha pode alterar a cadeia alimentar, confundir predadores e mudar regras que a natureza levou milhões de anos para escrever. Por isso, em muitos países, o Glowfish é proibido fora de aquários controlados e em outros, como no Brasil, é proibido até em aquários. Já tinha visto isso? Por um vídeo de solturas em aquários e olha só quem apareceu, o polêmico Glowfish, um peixe totalmente proibido a sua venda e criação aqui no Brasil desde 2017. Não é novidade para ninguém, é um peixe modificado geneticamente com águas vivas e corais e a sua venda foi proibida exatamente pelo risco ambiental aqui no Brasil. E a gente sabe, quem frequenta a loja de aquário está à venda há muito tempo em lojas e todo mundo sabia que é proibido. E aí, qual a sua opinião? É proibido, não deve ser vendido? É proibido, vende escondido? Qual a sua opinião? Eu acho que está totalmente errado
e a ação de alguns acaba complicando a importação de peixes que poderiam ser bem interessantes para a gente. Então, isso aí, segue a lei que não tem erro para ninguém. Um abraço a todos, bora para mais e tamo junto. A introdução de peixes glowfish na natureza representa um risco ambiental significativo e é considerada crime ambiental no Brasil. Como são organismos geneticamente modificados? Sua liberação sem estudos prévios de biossegurança pode causar desequilíbrios ecológicos irreversíveis. Os principais riscos e danos causados pela introdução desses peixes incluem competição por recursos glowfish, como o peixe-zebra e o tetra. Alimentam-se de insetos e zooplâncton que também são a base da dieta de muitas espécies nativas. Ao se estabelecerem em riachos, eles competem diretamente por alimento, o que pode reduzir a população de peixes locais e até levá-los à extinção. Cruzamento com espécies nativas, um dos maiores perigos é o impacto genético. Se um glowfish escapar e se reproduzir com a versão selvagem ou parentes próximos da espécie nativa, ele pode transmitir o gene da fluorescência para a prole. Isso pode corromper o banco genético natural e potencialmente levar ao desaparecimento da linhagem selvagem pura. Predação de espécies locais além de competir por comida. Esses peixes exóticos podem atuar como predadores de larvas e peixes nativos menores, alterando toda a cadeia alimentar local. No Brasil, pesquisadores já identificaram populações de glowfish se reproduzindo em riachos da Mata Atlântica, onde não há predadores naturais para controlar seu número, facilitando uma invasão biológica. Introdução de patógenos. Espécies introduzidas podem carregar parasitas e doenças para os quais os peixes nativos não possuem imunidade. Isso pode causar mortandades em massa de fauna local, desequilibrando o ecossistema aquático. Alteração comportamental e evolutiva. Embora suas cores vibrantes possam torná-los alvos fáceis para predadores, alguns especialistas alertam que predadores nativos podem evitar os glowfish por associarem cores fortes a veneno, dando aos invasores uma vantagem injusta na sobrevivência. Além disso, estudos indicam que modificações genéticas podem alterar comportamentos reprodutivos e de agressividade. Causa da proibição: a falta de garantia de que esses animais não causarão danos se soltos na natureza, já que não passaram pelos testes de biossegurança exigidos. Os peixes fluorescentes se tornaram populares no aquarismo no mundo todo. Só que existe esse peixe na natureza? Não. Na realidade, são peixes geneticamente modificados. Isso tudo começa quando isolam o GFP, uma proteína verde fluorescente. Isso é extraído de um quinidário. O gene, então, é inserido em algumas espécies, como, por exemplo, o dânio, que é o peixe paulistinha, e esse animal começa a apresentar fluorescência. Esse tipo de animal ele é utilizado nas pesquisas biomédicas, tem finalidades bem específicas para desenvolvimento de pesquisas. O que acontece é que patentearam isso como uma marca, hoje chamada de glowfish. E eles entraram no mercado com esses peixes geneticamente modificados. Fora do Brasil, em algumas lojas de aquarismo, eles vendem isso sem nenhum problema. Dentro do Brasil, existe restrição porque nós estamos falando da comercialização de um organismo geneticamente modificado. Então existe legislação específica sobre a manutenção, reprodução, propagação desses tipos de organismos dentro do nosso território. Então não existe uma liberação para você sair vendendo e comprando em qualquer lugar esse tipo de organismo. Fala galera, beleza? Esses aqui são meus tetrinhas, o rosinha é o pink, o verdinho é o blue e o azulzinho é o peixoto. Exatamente, o verdinho é o blue. Não me pergunta por quê. Eles são tetrinhas coloridos artificialmente. Eles vêm desse peixe aqui, que é nativo do rio Paraguai e do rio Guaporé, e essas são as variações de cores. Essas cores são provenientes de um gene de água-viva e genes de corais. Cada uma vem de uma espécie diferente. Eu coloquei esses peixinhos no aquário porque eles têm um comportamento muito sociável, eles nadam rápido, aí brigam entre si, mas nada demais. Então eles não iam virar presa fácil para o meu baiacu. Eles gostam de água ácida, temperatura da água quentinha, até uns 26 graus. São carnívoros, mas só comem coisinhas bem pequenininhas. Bom, pessoal, espero que tenham gostado deste incrível documentário sobre essa espécie de peixes. Agora peço que deixe seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.